Quem cria melhor, eu ou o site GPT? Bom, o Fábio me viciou agora em brincar com o site GPT. Baixei aqui no meu celular e aí eu comecei a ver algumas coisas, né? E aí ontem eu fiquei com uma curiosidade. Eu falei, será que se eu jogar as minhas ideias em vestido no chat, ele consegue idealizar exatamente como eu pensei? E às vezes de uma maneira assim, visual um pouco mais assertiva para a noiva entender melhor? Porque o meu croquis, ele é um croquis com o meu estilo, ele é mais abstrato, é o estilo que eu criei com os anos e tal. As noivas entendem, óbvio, mas tem muita gente que é muito visual em questão assim de composição de cor, ainda mais quando a gente fala de colorido. Então eu falei, vou fazer um teste. Fiz, na verdade, 3, né? Um eu não posso mostrar pra vocês, porque é um projeto, assim, muito foda, que se der certo de fechar, vocês vão ver em breve. Mas esse outro eu vou mostrar porque, tipo, também não ficou igual. Mas pra provar uma coisinha pra vocês, vamos ver o que a gente bolou no site. Então vamos lá. Primeiro eu coloquei a base que eu queria, que era exatamente essa, só que eu falei pra ele que ela era mula manca, ele não entendeu. Então eu fiz aqui, dei 2 referências pra ele. Aí ele entendeu, ficou tipo bom já. Aí eu falei, então tá, agora vamos começar a adicionar as rendas que eu escolhi. Começando pela saia, que a gente teria esse tulizinho de florzinha azul claro e rosinha, que é esse aqui, né? Mandei pra ele. Ele fez, por mais que as flores ficaram muito grandes, elas são bem pequenininhas, passamos, ok. Falei que eu precisava colocar essa renda branca fazendo o desenho vindo pra cá, então não tinha que ter do outro lado, mas tudo bem. Expliquei de novo, falei da capa, aí aqui ele já começou a errar de novo. Falei que teria também essas aplicações na cintura e na capa, aí a capa já virou véu. E aqui na cintura ficou legal, mas não tinha por que colocar na barra. Ok, mandei o meu desenho como referência pra ele ver se ele conseguia unir tudo. Não ficou nada a ver com o meu desenho, mas tudo bem também. Tipo, eu até gostei do modelo, até salvei. Depois corrigi mais uma vez, aí ele fez a capa saindo do ombro. Eu falei que a capa tinha que sair daqui, né? Mas ficou lindo, tipo, eu amei. Inclusive, salvei como uma possível referência futura. Mandei novamente explicando que a capa saía do ombro. Mais uma vez, não ficou... Inclusive, ele fez 2 mangas, que nem era pra ter no vestido, mas tudo bem. E mudou já as florzinhas da saia. E aí, no final... Depois eu ia explicar muitas vezes ele me entregou isso. Que é lindo também, mas que não tem nada a ver com o que eu idealizei, visto que primeiro ele é mula manca, então essa parte aqui, a renda branca sobe, né? E a capa não é um véu, a capa ela sai daqui, ó, dessa parte aqui das costas, e é só de um lado, né? Porque tem uma história, depois se essa noiva chegar a fechar, vocês vão ver em breve. A saia também, eu achei que as flores ficaram muito grandes e não tem nada a ver com o formato das flores, quer ver? Eu vou mostrar pra vocês. Então, o tule que eu escolhi é esse daqui, tá vendo? As flores são bem pequenininhas, então não é nada grande, assim, né? E ainda ficava por baixo do tule, eu expliquei pra ele que era pra ficar mais mascarado. Tanto que no primeiro exemplo até que ficou melhorzinho, sabe? Aqui ele foi o que ele chegou mais próximo, por mais que eu ainda achei as flores grandes, mas foi onde ele acertou mais, aqui o corset e tal. Então, assim, até aqui ainda tava bom. Aí aqui, quando eu pedi pra ele aplicar, né, as flores na cintura e as borboletas subindo, as borboletas tinham que subir ali no ombro, né, dela, em cima das flores brancas, e também tinha que ter algumas florzinhas subindo. Aí já ficou nada a ver, e aí ele colocou as borboletas no véu, que também tem, no caso, só que é na capa, né. E aí eu pedi pra ele corrigir mais uma vez, mas também não acertou. Aí quando eu pedi pra ele corrigir, ele chegou nesse aqui, que eu até gostei, porque aqui ele definiu melhor o desenho das flores, ok? Mas aí do nada ele colocou no barrado, e eu fiquei assim, tá, mas aí vai gastar muita flor se eu colocar no barrado. E a saia foi o que ele chegou mais perto, mas ainda assim eu achei que ele colocou muito azul e pouco rosa. Vou ficar aqui em cima do nome da noiva, mas basicamente esse foi o desenho que eu mandei pra ela. Nossa, Ju, mas seu desenho também, né? Sim, gente, é croquis. Croquis é estilo de desenho, é igual arquiteto. Se vocês verem, planta de arquiteto, projeto de arquiteto no desenho é uma coisa. Quando ele joga lá pro computador 3D, é outra coisa completamente diferente. Isso aqui é o meu esboço. Ok, mas pra mim aqui eu já consigo visualizar muita coisa. Mas, conclusão. Eu acho que a inteligência artificial vai dominar o mundo e que a gente vai ser comido pelas máquinas em 50 anos. Porém, por mais que ela seja muito boa para algumas coisas, ela não substitui o cérebro criativo do humano em realmente saber o que está fazendo. Por quê? Primeiro, porque na hora eu tenho muitas noivas que às vezes fazem isso, sabe? Elas pegam vários modelos ali que elas gostam, jogam no chat e aí ele cria alguma coisa ali pra elas e elas acham que tá perfeito, maravilhoso. Só que aí quando elas mandam pra gente, a gente vai explicar que aquilo
como é que faz, gata? Porque o chat, ele só vai criar o croquis. E uma coisa que eu aprendi como estilista em anos, vendo outros estilistas, tendo estagiários, enfim, é que, gente, o papel, ele aceita tudo. Um croquis bonito não significa um trabalho bom, acredite em mim. Então, assim, não adianta no croquis tá lindo, mas aí na hora que vai pro mundo real, se você não soube escolher os materiais, se não sabe fazer a mistura certa, se não sabe construir, não vai adiantar nada. Então, croquis bonito não é sinônimo de vestido bem feito, e o chat me apresentou isso. Mas eu acho que ele consegue me ajudar em alguns aspectos na hora que às vezes eu vou explicar algumas coisas para as clientes e às vezes elas ficam na dúvida. Por exemplo, vou mostrar aqui para vocês uma coisa que eu fiz ontem que eu achei que ficou bem legal. Por exemplo, se fosse um modelo mais simples, que nem esse aqui, que esse aqui nem é de uma cliente, eu só fiz para testar. Se fosse um modelo mais simples, sem tanta camada, sem tanta coisa, ele acertou muito bem, conseguiu mostrar muito bem, porque aí o que eu dei de referência para ele? Eu dei de referência essa modelagem que tá super em alta e que a gente vai ver bastante aqui na ateliê daqui pra frente. Tem muitas noivas que estão fazendo a troca pra esse estilo de corset que eu acho incrível. Inclusive, quando a gente fez da Pudim, foi esse estilo de corset, mas não tão marcado. E aí eu falei pra ele, ó, eu quero essa modelagem, porém eu quero com essa renda. Essa renda, eu ainda mandei mais uma foto com ela aberta, com o zoom dela, pra ele ver bem os desenhos. Falei, ó, só pra você ver os detalhes, eu quero ela em toda a saia. E quero ela aplicada no corset. Aí ele chegou nesse desenho. O primeiro que ele fez foi esse, mas aí eu achei que o corset ainda não estava muito bem definido, aí eu pedi para ele dar mais uma revisada e aí a gente chegou naquele. Depois eu quis ousar um pouquinho mais e eu mandei uma referência de uma manga bufante para ele. Só que com outro tule, que inclusive é o tule que eu mostrei para vocês no começo, que é com florzinha pequena para fazer uma composição. E aí ele fez, eu amei, achei bem dramático e eu gostei porque ele fez ela bufante e é um modelo de bufante que no final fica justa, que fica diferente. Se for uma noiva mais ousada, eu acho que super combina, até porque aqui é um tule bem levinho e eles conversam e tal. Mas eu acho que ajuda bastante aquela noiva que ainda tem uma dificuldade muito visual de enxergar os tecidos, principalmente quando a gente fala de cor, no seu modelo. Mas não, nunca fica 100% igual. Eu testei com outros 2 projetos meus e por mais que eu direcionasse, inclusive teve projetos que eu mandei exatamente o vídeo que eu mando pra minha noiva, explicando cada detalhe, com as referências, como eu faço, e ainda assim ele não conseguiu projetar exatamente como eu idealizei. Então, o ChatGPT é bom, dá para ser um suporte muito legal, principalmente no meu caso, que eu não posso ficar desenhando muito, até por isso que às vezes meu esboço não vai com tantos detalhes, porque para fazer muitos detalhes eu vou ter que forçar muito a mão e acaba que no final vai ficar dolorida. Então, por isso que eu faço às vezes uma coisa mais rápida e venho explicando passo a passo para minha cliente, que aí facilita ela entender. Então, nisso eu acho que ele pode me ajudar, né? Ele pode às vezes fazer a base para mim e aí eu venho só complementando ali em cima, para a cliente compreender melhor e ter uma visualização melhor. Mas criar por mim, isso ele nunca vai conseguir fazer, porque quem cria é a melhor máquina que existe, que é o nosso cérebro. E eu acho que isso a inteligência artificial não tem. Se Deus quiser, não vai ter. E se for para ela dominar o mundo, daqui a 50 anos que eu já morri.